Olá, boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Hoje vamos ter uma aula muito bacana falando sobre os medicamentos. Mas para isso eu vou iniciar com um compartilhamento de tela para que vocês possam ver aí o mesmo que a professora. Olha só. Não tenha medo da mudança, coisas boas se vão para que melhores possam vir. Bacana, né? Então, às vezes, toda mudança nos causa transtorno. Mas em algum momento da nossa vida, como nós vivemos de ciclos, inicia-se um, termina-se outros. Então, as coisas boas, às vezes, elas vão e vêm melhores por aí. E é isso que eu desejo para a vida de vocês. Vamos fazer uma revisão? O que a gente falou ali na aula passada? A história da farmácia. Vamos lembrar lá? Então, a história da farmácia aconteceu como? Começou-se com os primeiros relatos na tabuinha de argila, depois foi para o papiros de Herbes. E assim, a professora falou ali dos pensadores, como é que eram os grandes filósofos, a importância que teve Cláudio Galeno, que é o conhecido como o pai da farmácia, Hipócrates, o pai da medicina. A professora contou aquela historinha lá, ó, como é que foi, como é que surgiu as primeiras doenças, quando se chegou aqui no Brasil. As primeiras doenças foram os portugueses que trouxeram. Só que, junto com as doenças, eles trouxeram também os remédios, os medicamentos ali. Veio, então, foi criado ali o primeiro boticário. O que é o boticário? O boticário eram as primeiras farmácias. São José de Anchieta, ele que veio junto com os portugueses, com os nobres, né? Realizando a catequese com os índios, trazendo cura de algumas doenças que os portugueses mesmos tinham trazido. Enfim, a professora falou muita coisa. Falei sobre o símbolo da farmácia. Eu falei que os primeiros relatos ali dos medicamentos eram com o quê? Esses medicamentos, primeiro, eram através dos curandeiros, através das plantas, das ervas, das gorduras de animais. Ah, professora, muito bacana essa aula, com certeza. Esses estudiosos aí, eles deixaram muito conhecimento, deixaram muita coisa relatada ali, através dos papiros, através da tabuinha de argila. Foi assim um rudimento, são medicamentos rudimentares, mas que eles ajudaram muito no tratamento, então, no decorrer desse tempo. As boticas que surgiram em Portugal, Brasil, em vários lugares do mundo. Começaram ali, a professora contou a história da Santa Casa da Misericórdia. Olha que interessante. Então, assim, ó, assista ali novamente, muito bacana, dá para você rever. Tem alguma dúvida, ainda coloque lá no grupo. Porque hoje, o assunto nosso hoje é diferente. Qual que é? É os medicamentos. E a pergunta é, quais as finalidades dos medicamentos? Os medicamentos, eles têm, assim, várias finalidades. Então, o medicamento ou o produto farmacêutico, tecnicamente, ele foi elaborado para quê? Qual que é o intuito? Hoje você vai ser, ó, afiadíssimo nessa aula, então. Então, lembrando bem, se alguém te perguntar, primeiro, vacinação, ou seja, para profilaxia, para prevenção das doenças. São medicamentos que previnem as doenças em geral. Muito bem, vou dar exemplo, a gente já sabe lá, ó, BCG, a poliomielite, enfim, diversas doenças. Outra finalidade de se utilizar o medicamento, para curar. A gente está doente, não consegue ali eliminar o micro-organismo naturalmente, às vezes precisa sim, no caso da bactéria precisa do antibiótico, é a classe dos medicamentos, porque infecção se combate com antibiótico, que é uma classe de medicamentos específica, tá? O que mais? Paliativo, ou seja, eles não curam, mas eles tratam, ou seja, eles vão dar uma melhor qualidade de vida para quem? Para os nossos clientes. Então, existem os medicamentos paliativos. Tem outro caso, professora? Tem sim. Quando o cliente vai realizar um exame, então, para fins diagnósticos, ou seja, o contraste, ele é muito utilizado no quê? No raio-x, tomografia. Eles podem provocar reação alérgica? Sai na urina, normalmente, depois de algum tempo que o cliente fez um exame,
a urina sai azul durante algumas horas ali, até o dia inteiro, tá? Então, segundo a Constituição brasileira, lá de 1988, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. É a nossa Constituição Federal. Então, o Sistema Único de Saúde, ou seja, o SUS, tem uma lei que chama Lei Orgânica, é 8080/90. O que ela nos assegura? Ela nos assegura o acesso de medicamentos a toda a população, uma vez que eles são importantes para quê? Para recuperar a saúde dos nossos clientes. É bacana? Nossa, muito bacana. Então, conclui-se que um medicamento é toda substância ativa, seja ela natural, ou seja, através dos chás, das ervas, ou sintéticas, que são as fabricadas nos laboratórios, ou seja, que tem princípio ativo que às vezes o nosso organismo ele considera que é estranho. Mas, se bem indicado e bem administrado, ele tem um grande valor à saúde, ou seja, à conservação para a vida. Muito bem. Então, vamos lá, ó. Então, o medicamento, para que ele serve? Para profilaxia, ou seja, prevenir doenças. O exemplo que eu dei ele para vocês, no caso da vacinação, seja vírus atenuado ou inativado. Para que servem os medicamentos? Para cura. Ou seja, os antibióticos, eles vão tratar uma bactéria específica, trazendo a cura para o cliente. Ainda para que servem os medicamentos? Para aliviar os sintomas, mas é algo paliativo. Mas mesmo assim, eu dou exemplo dos analgésicos. Ninguém gosta de ficar sentindo dor, não é verdade? E o analgésico, ele é um grupo diversificado de medicamentos. Ele pode ser assim, analgésico é de acordo com escala de dor. De 0 a 10, qual que é a sua dor? Então, não são todos os analgésicos que são iguais. Há 3 classes, então. Os mais comuns, que são, eles têm ação anti-inflamatória e associada ao quê? Analgésico. E existe os opioides, ou seja, pense assim, dipirona, um exemplo, não precisa de prescrição médica. Aí vamos lá, tramal, precisa, fentanil também. Então, ou seja, os medicamentos, eles têm várias finalidades. E como eu mencionei anteriormente aqui, o diagnóstico de doenças. Através do quê? Do contraste, que é um líquido ali, que ele utiliza para facilitar a identificação de tecidos doentes. O médico consegue ter uma melhor visibilidade, tá bom? Agora que eu entendi, então, as principais finalidades de utilizar um medicamento, eu vou compartilhar com vocês que todo medicamento, ele tem uma forma física, ou seja, ele pode ser sólido, gasoso, líquido, pastoso. Ah, que bacana. A professora está falando da forma farmacêutica, ou seja, uma forma física, porque próxima aula a gente vai falar sobre as fórmulas. Então, a forma. O medicamento, ele pode vir comprimido, ele pode vir de forma inalatória, ele pode vir sólido, líquido, pode vir em forma de pomada. Ah, é? Isso. Então, sólidos. Comprimido, cápsula, draga, grânulos, pós em geral. Semissólido, pomada, creme, gel, pasta. E os líquidos? Solução, gotas, xarope, suspensão, elixir. Ou seja, os líquidos, eles ajudam a facilitar o quê? A administração. Ou seja, medicamentos que têm cheiro gosto muito forte. Nele tem edulcorantes que ajudam ali ao sabor. Medicamento líquido. Então, líquido são esses que englobam os semissólidos e os sólidos. Muito bem. O que mais? Dentro de um medicamento, já que o tema da nossa aula hoje é medicamento, todo medicamento ele possui um princípio ativo. E ainda ele possui um excipiente. O que é um excipiente? O princípio ativo é aquele que faz toda a diferença no tratamento do cliente. O princípio ativo ele pode ser usado tanto no medicamento quanto em um cosmético. E o excipiente é o quê? É um preenchedor de volume. Existe um tipo? Não, existem vários. O que a professora hoje vai mostrar para vocês são os mais comuns, tá?
Existe, então, o recipiente e farmacotécnico, ou seja, quais são os principais recipientes, a professora perguntar, você vai responder primeiro. Existe um que ele é adjuvante, ou seja, ele tem um edulcorante lá dentro. Vou dar um exemplo, o xarope. O xarope, o edulcorante, ele serve para corrigir, ou seja, ele está correlacionado ao sabor, o sabor doce ali na preparação, ok? Esse edulcorante, ele pode ser natural, como ele pode ser o quê? Sintético. O que isso quer dizer? Natural, açúcar, estévia, são produtos. A estévia é um tipo de adoçante que é o que é mais natural que o corpo produz. Então, isso aqui, paciente diabético, tem que tomar com edulcorante natural. Edulcorante sintético, sacarina, sódico, aspartame. Aspartame é um outro tipo de adoçante. É um outro tipo de açúcar. Citando ainda os recipientes. Então, os principais recipientes farmacotécnicos é quando o medicamento é criado, é realizado vários estudos sobre esse medicamento. E aí, na sua fórmula, tem que ter a composição. Ou seja, tem lá a parte curativa desse medicamento, tem a velocidade de ação, cada medicamento tem uma velocidade de ação. E as fórmulas dele pode ser o quê? Oral, injetável, ou seja, aonde você pode, esse medicamento, essa droga vai ser absorvida. Um exemplo, intramuscular. Não é um medicamento que pode ir na boca, que pode ir no músculo. Não é um medicamento que pode ir na veia, que pode ir no músculo. O músculo é um, na veia é outro, o tecido subcutâneo é outro. Existe ainda, e nós vamos estudar nas próximas aulas, aonde cada um vai. Esse recipiente solvente é para dissolver o pó. Ou seja, o exemplo aqui que eu dou é a água destilada. A água destilada, ela é um solvente e ela é utilizada para preparar um medicamento. Então, aqui é absorvido pela seringa, injetado, aspirado para realizar no cliente. Então, após ser estabelecida a via por onde esse paciente vai tomar ou ingerir ou usar esse fármaco, aí surgem as propriedades, ou seja, os adjuvantes. Então, os adjuvantes que eu estou explicando aqui, ó, um exemplo, são o quê? Eles são substâncias que vão fazer, que misturado com o princípio ativo, não vai alterar tanto ali a parte curativa. Mas, às vezes, eles são o quê? Veículo, ou seja, a água, ela é responsável para fazer o quê? A água ela é responsável pelo transporte desse princípio ativo, ou seja, o local da ação. Eu mencionei aqui, no caso do xarope, é o edulcorante. Então, esse edulcorante é para dar sabor. Guardem bem essa informação, para dar sabor. Ah, professora, o que tem nele? Vários tipos de açúcares. Esse segundo que eu vou explicar para vocês agora é esse que eu falei do solvente. Eu dei um exemplo da água. A água é um solvente o quê? Natural. Então, outro exemplo de solvente, o álcool. O álcool também. O óleo de milho pode ser, óleo de algodão, glicerina, enfim. Teria vários exemplos que eu daria para você. Eles servem como solventes. E os absorventes? É esse próximo que a professora vai explicar. Os absorventes, eles são substâncias que eles são adicionadas ali para sugar a água. Como assim? Vamos supor, precisa ali de uma substância que seja pó, não pode haver água. Então, vai usar-se, então, composições aonde, por exemplo, o pó vai absorver, ou seja, para que possa mexer, manipular. Para pôr uma ferida, por exemplo, não pode ter água. Então, é necessário esse produto, esse absorvente que retire toda essa umidade. O caulim é um exemplo dele. Ele é um tipo de argila. O caulim ele é usado em medicamentos, o caulim ele é usado em maquiagem. Ele pode ser, então, ele é necessário que ele esteja ali para poder preservar o quê? A umidade. Outro exemplo, professor, só o caulim? Não. Carbonato de magnésio, betonida, o talco. Você sabia que em medicamento, em comprimido principalmente,
Existe talco? Sério? Sim, com certeza. Então, eu espero que você consiga entender que nós podemos consumir, não podemos, como é que você vai pôr algo muito amargo na boca? Não dá. Se o medicamento você fosse consumir só a parte onde tem princípio ativo, você vomitaria, você não conseguiria. Por quê? É ruim, é desconfortável. Então, por isso que os medicamentos, eles possuem vários itens em sua fórmula. Eu vou compartilhar aqui com vocês, vocês vão entender o quê? O que vai depender é a ação dos fármacos. Observe aqui. Dipirona. Dipirona é um dos medicamentos analgésicos mais utilizados. Observem aqui, então, a apresentação, ou seja, o nome dela. Esse medicamento tem uma forma farmacêutica e várias apresentações. Ou seja, a dipirona ela pode ser tanto líquida, sólida, tem ela tanto em gotas, quanto comprimido, quanto injetável. Então, a dipirona é um tipo de fórmula de medicamento que tem, assim, várias vias de administração. O que compõe nela? Dipirona, 500 miligramas. Existe de 1.000? Sim. Tem medicamentos que têm miligramas diferentes, tem que ficar atento. E dentro desse medicamento, o que contém? Contém, aroma de acerola, caramelo, edetato de sódio, fosfato de sódio, enfim. Olha quanto medicamento que possui dentro dela. Dentro do mesmo medicamento, quantos componentes? Por quê? Alguns deles são excipientes farmacotécnicos, outros estão ali só para ser preenchedor de volume. Ficou bem claro? Esse exemplo aqui é o de pirona gota. Então, dentro de pirona gota tem água. Se fosse o pó aqui no recipiente, estaria escrito talco. Viu o exemplo? Então, a professora, é sério, então, tem framboesa, sim. Framboesa tem de caramelo, tem de vários sabores. Conclusão, um medicamento, para ele ser formado, ele é formado a partir de um princípio ativo, ou seja, um fármaco, mais um recipiente, que isso quer dizer um preenchedor de volume. Então, precisa de mais o quê? Uma forma farmacêutica. O que é isso? Princípio ativo, recipiente, forma farmacêutica, forma o quê? Um medicamento, ou seja, uma droga, um preenchedor de volume e uma forma. Um princípio ativo, algo ali para preencher aquele fármaco, não tem como. Por exemplo, se o dipirona fosse só dipirona mesmo, a pessoa não conseguiria tomar. A forma farmacêutica vai variar muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que consegue tomar melhor líquido, outros conseguem comprimido. Enfim, o que é importante dessa aula? Eu quero que você compreenda a capacidade dos efeitos dos fármacos e que a gente não deve realizar automedicação. Por quê? Porque a automedicação pode levar à morte e o papel ali do atendente é justamente orientar essas pessoas que não têm o conhecimento necessário para saber como se usa o medicamento ou até como que é a dose desse medicamento, o que é considerado saudável nesse medicamento, o que não vai me fazer passar mal, ok? Então, vamos revisar o que a professora falou até agora? A professora falou que os medicamentos, eles têm finalidades. Citamos lá as 4 principais finalidades de um medicamento. Quais são elas, então? A finalidade profilática, que é o caso da utilização da vacinação. A parte curativa, ou seja, para poder curar quando alguém contrai alguma bactéria ou algo específico. Algo paliativo, ou seja, para aliviar, não vai curar. Às vezes, a pessoa está tomando aquele medicamento só para que ela se alivie. Ou ainda, para o tratamento, alguém tem diabetes, vai tomar insulina não para curar, mas para tratar. Outra finalidade que a professora ainda falou na aula, os fins diagnósticos, que é para a realização de exame. Falamos também que todo medicamento ele possui forma farmacêutica. Quais são elas? Líquido, sólido, semissólido e gasoso. E que o medicamento, ele tem uma fórmula.
Ele tem, então, um princípio ativo, onde, junto com esse princípio ativo, tem um recipiente farmacotécnico, ou seja, ele tem um preenchedor de volume. Dei exemplo para vocês da dipirona, que no caso da dipirona é utilizado na água quando ele é gotas, e quando ele é... Fugiu. Quando ele é comprimido, é utilizado o talco como um preenchedor de volume, como um recipiente. E o medicamento, ele vai variar muito de acordo com a via que ele vai ser utilizado. Então, o recipiente dele pode ser edulcorante, solvente ou absolvente. Dei exemplos ainda, que essa daqui ó, tem que ficar no coração. É a fórmula de um medicamento. Um fármaco, um recipiente, uma forma farmacêutica para se formar um medicamento. Ok? Próxima aula, sobre o que nós vamos falar? Hoje a gente falou dos medicamentos. O que é, as finalidades, o que contém dentro dele. Vamos dar continuidade falando sobre os principais motivos porque nós usamos diferentes formas farmacêuticas. Ou seja, existe um mesmo medicamento que existe várias formas? A resposta é sim. E ainda, como é que a gente faz? Qual que é o efeito terapêutico ali? Por que esses medicamentos, algumas pessoas preferem pela boca, outros preferem pela veia? Quais são as vias de administração? O que quer dizer interal, parenteral? Velocidade de medicamento é tudo igual? A resposta é não. Ainda, lembrando, a professora vai falar sobre a fórmulas farmacêuticas. Forma não é fórmulas. Lembrando ainda, medicamento alopático, medicamento homeopático. Espero que essa aula tenha sido muito produtiva para você, que você tenha conseguido entender o que é um medicamento, o que precisa para formar um medicamento, os principais motivos, e assim vamos dar continuidade na próxima aula falando sobre as vias, tá bom? Vou encerrar esse momento falando para você que começar de novo não é só ter certeza que as coisas podem melhorar, mas que você também pode se tornar o quê? Um alguém melhor. Então, recomece quantas vezes for necessário. Eu vou interromper o compartilhamento de tela com você e vou dizer o seguinte. Daqui a pouquinho a professora vai colocar lá no grupo. Se você ainda tiver dúvida, essa aula de hoje é o capítulo 2 do projeto novo, projeto do atendente de farmácia. Pegue a apostila, realize uma leitura, vou estar enviando atividade para você preencher, preencha e nos envie, para que nós possamos te ajudar nesse momento, para que você não fique com falta. Mas leia, veja o vídeo até o final. Se realmente ficou claro, ok. Não ficou? Pergunta no grupo, estou à disposição de vocês, ok? Eu desejo a todos um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Só relembrando, não importa o quão devagar você vai. O importante nesse momento é que você não pare. Não pare. Aproveite as oportunidades, esse momento de pandemia. Pegue a sua apostila, responda a atividade que nós estamos colocando no grupo, leia sobre esse assunto. O que mais que é importante a gente saber sobre esses medicamentos? Vamos dar continuidade na próxima aula. Mas nada impede de você continuar a pesquisa sobre esse assunto, ok? Um grande abraço para vocês, a todos um excelente final de semana, fiquem com Deus e até sábado, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal.